Qual assunto que mais lhe interessa? Qual assunto que mais lhe interessa? A Casa de Cultura surgiu, na verdade, mais ou menos 10 anos atrás, e foi um manifesto que aconteceu dentro da nossa comunidade para a gente sair do estado de inércia, o estado da qual nós estávamos acomodados e vendo com total passividade algumas situações que nos deixavam assim, estarrecidos, né? A ponto de ver a juventude se agredindo, a juventude disputando espaço que era para ser coletivo, demarcando território, e juventude se agredindo um ao outro, na grande maioria, jovens afrodescendentes, levando ao óbito de alguns. Então nós resolvemos criar um espaço onde fossem manifestadas as inquietações, ao mesmo tempo uma permuta cultural dentro da comunidade, fazendo dali uma feira do saber, aquele que sabe produzir e passar para outro e multiplicar os seus talentos. Começamos convocando os mestres de griot da nossa região, criando patrimônio, transformando em bem material e imaterial da nossa comunidade, e assim começou a difundir um processo de criar um espaço cultural o nome foi dado em homenagem ao Evailton, que foi um dos últimos amigos que nós perdemos devido a essa brutalidade que é da vida do crime, né? Eu vou falar sobre Silvia Faria Barros, que foi uma mulher da alta sociedade de Juiz de Fora e que dedicou a sua vida no educandário Carlos Chagas. Ela era casada com um dono de cartório, tinha uma situação boa de vida e deixou essa vida toda em sociedade para se dedicar às crianças internas no educandário. O educandário Carlos Chagas era uma instituição que acolhia os filhos de leprosos que vinham da colônia São Damião. Eles eram separados dos pais para não contraírem a lepra na época. E a dona Silvia, então, foi presidente durante muitos anos, mais de 30 anos, creio eu, do educandário Carlos Chagas, e fazia esse trabalho como voluntária. Ela deixava a vida dela em família para se dedicar à administração do educandário. E fazia isso assim com uma maestria. Era uma pessoa de pulso muito forte, mas uma pessoa também muito doce. Meu nome é Adelinde Petrina, eu tenho 62 anos e comecei na militância comunitária aos 17 anos, porque quando eu mudei aqui para Santa Cândida com a minha família, aqui a gente não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, não tinha calçamento, não tinha escola, não tinha nada. Então a dona Aparecida, que era presidente da Associação de Bairro aqui de Santa Cândida, convidou a gente para poder participar da Sociedade para o Melhoramento do Bairro, na tentativa de conseguir algumas melhorias aqui para o nosso bairro. Então, eu acho que se existem duas questões fundamentais na minha vida enquanto brasileiro, se eu fosse começar a falar, seriam as questões de classe, a questão de classe e a questão de raça. A questão de raça também é fundamental para mim, porque eu sou neto de um oligarca mineiro. Eu costumo brincar com hora que eu sou o filho branco da elite branca, né? E acontece que meu avô, para enriquecer um dos elementos centrais da história de vida do meu avô, que foi realmente um coronel mineiro, ele tirava leite no extremo sul de Minas e tinha 7 fazendas que somavam mais ou menos 1000 alqueires. Ele foi de fato um homem muito poderoso, ele era o homem mais poderoso dos municípios de Santa Rita e Caldas, e eu sou justamente neto dele. E conversando com meu pai, eu acabo descobrindo que, na verdade, um dos elementos centrais ali do poderio de meu avô foi a mão de obra negra, né? Ele havia, na verdade, adotado 7 ou 8 negros e eles trabalharam a vida inteira para o meu avô, não foram pagos, moravam, acho que embaixo no porão da casa. E, enfim, passaram a vida inteira em um regime que hoje a gente pode considerar tranquilamente, a despeito de ter ocorrido no século XX, como um regime de trabalho escravo. E nós éramos um grupo de 10 jovens, eu sou o único que remanesceu, o único que permanece vivo até hoje. Tenho 40 anos de idade, trabalho com hip hop, sou presidente da Casa de Cultura, presidente fundador também do Café com Hip Hop,
é o idealizador, e da Gueto FM, que é uma rádio comunitária que nós temos no bairro Santa Efigênia, no qual nós temos o projeto de trabalhar a comunicação dentro da comunidade, dando foco, dando ênfase a essa ferramenta importantíssima que é o veículo de comunicação, levando o povo a um convívio, a um mundo mais digno e uma forma de retratar a realidade da periferia. Acreditamos muito no potencial que é a comunicação e nós estamos aí, ultrapassando barreiras, inovando, só copiando aquilo que sempre existiu, que é oriundo da periferia, que surgiu através da ociosidade, a cultura em massa. O educandário funcionava às mil maravilhas, era uma instituição onde as crianças tinham de tudo, eram alimentadas do melhor, tinham roupas, médicos, assistência odontológica, psicólogos, e a dona Silvia conseguia, pelo seu relacionamento na sociedade, padrinhos para as crianças, de pessoas daqui de Juiz de Fora, conseguia um convênio com a Alemanha, onde os alemães apadrinhavam as crianças, mandavam dinheiro, mandavam brinquedos, presentes para as crianças. Então, assim, ela foi um exemplo de mulher que não precisava, né, de fazer esse trabalho, mas que dedicou a sua vida ao bem-estar desses meninos que hoje já são adultos, formados, já constituíram família e se integraram na sociedade, né, devido a esse trabalho dela e de tudo que ela conseguia com as pessoas, né, ela utilizava desse acesso que ela tinha, né, na sociedade para ajudar as crianças de lá. Aí eu entrei para a Ação Católica Operária e da Ação Católica Operária eu entrei para a Juventude Operária Católica e por aí fui assim aprendendo, porque a gente discutia questões do mundo do trabalho, ao mesmo tempo que a gente estudava a conjuntura nacional, a conjuntura política e a conjuntura social do que o nosso país estava vivendo. Então era um período assim, de muita riqueza e de muito aprendizado e também assim, a gente discutia tudo isso com os moradores, os jovens e adultos aqui da nossa comunidade. Falei, meu Deus do céu, qual a posição política que eu vou ter que ter diante de uma situação como essa? Ser neto de um oligarca, descobrir que grande parte do poderio dessa oligarquia vem de trabalho escravo, a despeito de ser no século XX, e ao fim e ao cabo, né, ser oriundo de uma família que é extremamente racista. Não havia outra possibilidade senão um rompimento político com a minha família, isso de fato aconteceu, e também abraçar uma série de questões que passaram a fazer parte da minha vida. Então é por isso, por ser descendente ou seja, neto de um escravocrata, que a questão de raça ela é tão importante para a minha vida, porque eu rompi justamente com a história da minha família. Daí desse trabalho também, para atingir os jovens, nós criamos um grupo de teatro chamado União Presta Atenção, que era um grupo de jovens que trabalhava com o Teatro do Oprimido do Augusto Boal. E com esse teatro, com esse grupo de teatro, a gente ia para as ruas, fazia uma esquete e a partir daquela esquete que a gente fazia, a gente provocava discussão em quem estava, nas pessoas que estavam observando, que estavam assistindo o teatro. Aí normalmente era discutir sobre a realidade do bairro, a realidade da sociedade e o que a gente podia fazer para melhorar a situação da nossa comunidade. E era muito rico porque o Teatro do Oprimido, ele permitia a gente dar vazão à nossa criatividade artística, ao mesmo tempo que dava vazão para a gente pensar politicamente o que a gente ia fazer. Era muito legal mesmo. Que fala-se que os MC, a maioria hoje é MC branco, que não devem herdar essa questão do hip hop. Quem foi que patenteou o hip hop sendo negro? Entendeu? Então são esses pontos que me deixam assim, que tem divergência no nosso parada. Mas ao mesmo tempo eu tento transcender essas ideologias, entendeu? Acho que a gente tem que um pouco mais. Entendeu? O hip hop, assim como o samba, é uma cultura distribuída para quem se adere, para aquele que quer absorver isso. Você acha que um condomínio lá do Pai São Pedro, um condomínio, seja de qual for área, o cara não pode ouvir o Bezerra da Silva? O cara não pode ouvir o Run DMC, o Jay-Z, o Sabotagem, o Racionais? Ou se o cara se identificou, é uma coisa. Mas quando o camarada defende sua proposta de verdade, aí tem meu respeito. Entendeu?
Então, a partir disso, a partir do momento que eu ingressei no mercado de trabalho, que eu tive a minha carteira assinada, eu justamente me saquei, me percebi como um trabalhador. Então, a partir daí, eu participei de greve, a greve mais longa de jornalistas de Mato Grosso, que era uma greve de 33 dias. Eu fui demitido por justa causa, fui naturalmente o que bancado por um amigo negro durante 4 meses. Percebe? Ou seja, a partir desse momento em que eu ingresso no mercado de trabalho, que eu começo a atuar como repórter, esses dois elementos centrais da minha vida, que é a questão de raça, a luta por igualdade racial, e a questão de classe, finalmente se articularam para sempre na minha vida. Então não consigo pensá-las de forma desarticulada em momento nenhum. Eu não consigo perceber a minha vida e me pensar politicamente sem levar em consideração a ruptura que eu tive com meu avô e com a minha família, e sem levar também em consideração as greves que eu participei quando eu fui um jovem jornalista policial, percebe? Eu acho que a questão central é justamente essa, a ruptura com a minha família, a questão da politização a partir da carteira assinada, ser um jovem jornalista que cobria a polícia e que participava de greves, que passa a se sindicaliza anyway, e também o próprio processo da década de 90, que era o auge do neoliberalismo. Eu acho que são esses os 3 fatores que deram a densidade política para mim. Depois eu viajei para a Inglaterra, e quando eu viajo para a Inglaterra em 2003, a Inglaterra e os Estados Unidos invadem o Iraque. Então naquele momento eu decididamente olhei para o Oriente Médio e nunca mais tirei os olhos do Oriente Médio, porque eu estava no espaço, no território do invasor, mas sem comungar dos preceitos da ideologia desse invasor. Eu nunca vou esquecer, eu nunca vou perdoar, eu sempre vou me posicionar contra todas essas agressões, todas essas invasões internacionais. A gente sempre soube que existem pessoas aí pelo mundo afora que de alguma forma tem como meta de vida fazer algo para ajudar outras pessoas. Mas de fato a gente nunca conheceu alguém que realmente fizesse isso. E esse documentário levou a gente até algumas dessas pessoas. E foi de suma importância tanto para o nosso curso quanto para o nosso crescimento pessoal. A verdade é que o nosso documentário ele tenta retratar a visão de algumas pessoas sobre o mundo, de forma geral, em aspectos bem simples, mas que elas podem alterar a vida de alguém com isso. Nós entrevistamos 4 pessoas e cada uma delas, na sua simplicidade, mostra um jeito bem simples de como pode estar fazendo a vida de uma pessoa melhor, realmente enxergando o mundo de uma outra forma, como é a proposta do trabalho. Também fica muito bacana que a gente vivenciando esses projetos, a gente também desperta. Em mim despertou muito, foi a questão para querer fazer algo para ajudar pessoas, desenvolver algum projeto, alguma coisa voltada nesse sentido. E o mais bacana também do que a gente pôde perceber no trabalho é que cada um na sua simplicidade consegue defender uma bandeira, né? A gente teve a Denilde que defende a questão dos negros, da visibilidade, o negro bússola, o negro bússola que defende a questão da cultura hip hop também, o Silvio falando da questão da política. A gente também teve uma pessoa que vivenciou durante muito tempo no Educandara, e ela relatou pra gente como é que foi essa vivência, essa ajuda. Então cada um de acordo assim, com o seu tempo, não fazendo mirabolantes coisas, questão de dinheiro também, não só questão financeira, mas a questão de doação, de dar seu tempo, de dar uma palavra, de dar uma atenção, que acaba mudando o mundo de uma certa forma. Então a gente percebe que cada um fazendo o seu pouco consegue mudar grandes coisas no seu bairro, na faculdade. Isso motiva muita gente. E com o conhecimento também que eles vão passando, de tudo que eles já viveram, adquiriram, vão passando pra gente também ter mais conhecimento e pra gente também tentar mudar alguma forma
no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, do que as pessoas à nossa volta fazem. Outra coisa, outro ponto bem importante do trabalho foi ouvir um pouco de cada um e a gente tomar isso como experiência de vida, o que eles fizeram e o que a gente pode estar fazendo também. Então, de certa forma, a partir disso, a gente acabou criando um novo olhar sobre o mundo também. A partir do momento que eu vejo pessoas que com pouco transformam em muito, eu penso também no que eu posso estar fazendo para fazer a diferença. Seja na política ou em qualquer outro ambiente. Então, a importância da proposta do trabalho e da forma séria mesmo que a gente levou de tentar buscar pessoas que pudessem acrescentar muito para a ideia do trabalho. Então, assim, de forma de um conjunto mesmo do grupo, foi de suma importância o trabalho até para a gente seguir com uma perspectiva jornalística boa mesmo, de forma que a nossa profissão possa alterar alguma coisa no futuro. É importante ressaltar também que todo mundo sempre teve aquela vontade de fazer alguma coisa pelo outro. Mas acaba que a gente está numa situação de conforto, então aquilo fica só sendo um plano, uma coisa, na verdade fica em segundo plano. E conhecer essas 4 pessoas fez com que isso despertasse na gente a vontade de realmente colocar em prática alguma coisa que realmente vai acrescentar na vida de algumas pessoas. E é muito interessante também falar que o que a gente pode perceber é que a pessoa, ela não precisa ter dinheiro, ela não precisa ter bens, ela só precisa ter vontade e querer fazer alguma coisa. E é só a gente começar e que com certeza, com todas essas pessoas que a gente conversou, a gente viu que elas começaram talvez sozinhas, mas as outras pessoas ao seu redor acabam sendo tocadas por aquilo e elas conseguem e conseguiram assim, até hoje pegar várias outras pessoas para poder colocar aquilo em prática de uma forma maior. Acaba que um vai motivando o outro. E uma coisa também que eu percebo nesse trabalho é que muitas vezes a gente não precisa depender de um vereador, de um prefeito, de um presidente para estar mudando certas coisas. A gente, em pequenos atos, a gente consegue mudar. A gente começa mudando a nossa casa, muda o nosso bairro, nossa comunidade, nossa cidade, e assim vai atingindo uma coisa que a gente não tem nem como explicar a proporção que aquilo vai ter. Então não depende só da política, do governo, mas muitas das vezes precisa da gente mesmo se motivar as outras pessoas para estar gerando a mudança. Uma coisa assim que me levou muito a pensar o trabalho também foi a questão da zona de conforto. A partir de qual momento da minha vida eu vou sair da minha zona de conforto? A partir de que momento alguma coisa vai me incomodar para que eu possa fazer a diferença? Só quando aquilo me atinge ou quando aquilo atinge o outro? Porque a minha realidade de vida talvez seja muito diferente de pessoas que passem por variados tipos de problema. Mas a partir de quando eu vou querer também ajudar na mudança do problema que ele sofre? Por que pensar só em mim? Né? Eu acho que muitas pessoas precisam de ajuda e às vezes a gente nega ou não pensa, ou por uma singularidade mesmo de pensar, não, a minha vida tá bem assim, eu nunca sofri preconceito, eu tenho tudo dentro da minha casa, então para que o outro precisa ter? Se eu tive o direito de estudar, para que o outro tem que ter? Né? Então, assim, essas pessoas que cederam pra gente os depoimentos, elas mostraram muito isso pra gente. Que alguns perceberam a partir dos seus problemas, criaram coragem para mudar a vida de outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Outras saíram da zona de conforto, de tudo que possuíam, abandonaram, abriram mão
e foram buscar formas de ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que esse é o verdadeiro X da questão do trabalho. A forma, o assunto que me interessa, a partir de quando eu vou querer realmente fazer a diferença na vida de alguém e como que eu vou mudar, de certa forma, o mundo. Então, eu acho que isso é realmente o que acrescenta esse diálogo e ao trabalho em si. Também isso que a Gabi falou é uma coisa que a gente percebe que as aulas de filosofia vêm despertando na gente, né? Aquele certo desconforto de estar vendo uma coisa tão, que a gente sabe que é tão real no nosso dia a dia e que a gente vê que a gente não faz absolutamente nada para mudar aquilo. Então a gente vê que realmente tem gente que convive com um preconceito racial, gente que convive com um preconceito na questão do sexo, da opção sexual da pessoa e diversos outros preconceitos, diversas outras coisas que não cabem e a gente vai vivendo com aquilo. Então a filosofia, pelo menos pra mim, vem querendo abrir a nossa cabeça. Será que realmente aquilo que vem sido imposto pra gente é realmente verdade? Tem que ser dessa forma? Então é uma forma da gente também se questionar. É porque a maioria das pessoas só vão tomar partido quando acontecer com elas, né? É aquela história do não aconteceu comigo, então eu tô na minha, não preciso fazer nada com ninguém. Só depois que você passa pela experiência que você tem vontade de ajudar quem também está passando pela experiência daquele momento. Desde o início do curso, a gente já tem como um dever nosso olhar para o mundo de uma forma diferente do que a gente via antes. Mas realmente no segundo período, com as aulas que a gente está tendo de filosofia e de semiótica, é que isso realmente despertou e a gente vê como é importante o que a gente vive dentro de sala. Eu acho que o diálogo que a gente tem com os nossos colegas e com os professores foi crucial para a gente realmente parar para pensar. A gente deve fazer isso. E eu achei super interessante na nossa conversa com a Adenilde um projeto que ela citou de criar uma escolinha de política, um projeto de implantar uma escolinha de política nas escolas, para que as crianças elas comecem desde cedo a aprender que realmente isso é importante e que é tão importante quanto as outras matérias. Talvez, eu não diria ter mais, mas realmente é tão importante quanto as outras, porque é muito mais fácil você já ensinar aquela criança no que ela pensar, no que ela se basear, do que você vir e tentar enfiar na cabeça de uma pessoa que já viveu um monte de coisa que ela está completamente errada. E o mais interessante dessa questão da escolinha que a Adenilde citou, esse projeto da escolinha de política, é que a escola não visa só mostrar para as crianças a política partidária, mas mostrar para as crianças que em tudo, em toda a vida delas, ela vai ser uma questão política. Cada escolha, desde quando decidir da escola que ela vai estudar, em todos os momentos da vida dela vai ser baseada numa política. Então, a gente fecha o trabalho com o exato questionamento de qual assunto realmente interessa e o assunto que mais você pensa e o que mais te cala e o que você tem vontade de fazer para realmente mudar a vida de alguém, além do seu círculo de convivência, o que você está fazendo para melhorar o mundo. E é de se orgulhar mesmo, você lembrar do que você era antes e do que você está tentando se transformar, do que você está tentando buscar para sua vida e que vai influenciar na vida de outras pessoas. Esse trabalho, com toda certeza, fez com que todos nós, e eu digo todos nós porque a gente durante as gravações, a gente sempre conversou e realmente depois desse trabalho a gente tem em mente fazer alguma coisa.
ajudar alguém que já tem um projeto em andamento, ou mesmo criar um projeto, como a gente estava conversando hoje. Para estar fazendo a diferença. Exatamente, para estar fazendo a diferença e tentando levar para essas pessoas que não têm tanta oportunidade como a gente, pelo menos ser feliz. Não que a gente vai influenciar na vida daquela pessoa de forma que ela vá realmente ser feliz, mas naquele momento onde a gente estiver presente, tentar fazer isso. Então esse foi o projeto de trabalho, mostrar o que pode ser mudado e as pessoas que fazem para mudar o nosso mundo. E mais que isso, sair mesmo da nossa zona de conforto, de parar de pensar, eu tenho que fazer e realmente ir fazer. E foi de suma importância mesmo conhecer todos eles. E também está convidando quem está assistindo, acompanhando as histórias dessas pessoas, a também sair da sua zona de conforto e também está fazendo a diferença. Isso. E a gente está aberto para ideias e afins. Obrigada, gente. Obrigada. Qual assunto que mais me interessa? Qual é o assunto que mais lhe interessa? Assembleia dos Lobos, o juízo dos loucos, a vontade dos céus, a última penitência. Qual é o assunto que mais você pensa? Qual é o assunto que mais lhe interessa? Qual é o assunto que mais lhe interessa? Qual é o assunto que mais você pensa?